tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui pela manhã, num café com Rose Gomes, trazendo uma mensagem, uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. Quero que você deixe aí para mim nos comentários se essas palavras têm te ajudado de alguma forma, se você já começou a colocar em prática, já começou a ver resultados em sua vida. Porque eu creio que o Senhor fará milagres no meio de nós. Nós mulheres que estamos aqui todo dia pela manhã, pela tarde ou pela noite, qual seja o horário que você venha ouvir essa mensagem, que ela toque no profundo da sua alma. Que o bom Consolador Espírito Santo ache um lugar, faça morada, faça uma transformação na sua vida. Não porque eu estou aqui, mas porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela produz bons frutos, tá bom? E hoje eu quero continuar ainda falando sobre a oração. Essa semana o Senhor colocou para mim essa mensagem e assim eu tenho feito a vontade de Deus, tá bom? Outra coisa, se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, compartilhe com outras mulheres no grupo da igreja, amigas, familiares. Vamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Você, do outro lado, só precisa fazer isso. Dá um like para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e me ajudar aí transmitindo, dividindo com outras pessoas. Assim eu tenho feito. Aquilo que eu tenho colocado na minha vida, tenho visto o resultado, eu estou aqui dividindo com você. Que você não seja egoísta também, tá? Ouça essa palavra, coloca no seu coração, as pratique e divida também, tá bom? Com os nossos irmãos e irmãs. E vamos lá, hoje eu quero continuar falando com você sobre a oração. E qual tipo de oração que Deus atende? Como que eu devo orar? Como eu devo chegar na presença do Pai? Por muito tempo eu lembro que eu fazia esses questionamentos. Eu vi ali algumas pessoas dizendo, que tinha que orar 1 hora. Outros eu vi orando, falando alto, gritando. E então outros falando palavras bonitas, palavras difíceis. E eu lembro até que eu pensava assim, eu não sei orar, porque naquela época eu não sabia, como que era, como que faz a oração. E aí você começa a ler na Bíblia, começa a ver como aqueles irmãos oravam. E o que eu posso te dizer, com toda certeza, baseado na palavra do Senhor. O que Deus atende? Fé. O que Ele ouve? O seu coração. Então, independente, se eu estiver fazendo uma oração, falando alto, gritando, ou falando só no meu coração, só no meu pensamento, de qualquer forma o Senhor estará ouvindo o que você está falando, tá? Como eu deixei para vocês no último vídeo, há momentos que nós estamos tão debilitados espirituais, Há momentos que nós estamos tão debilitados, estamos sentindo aquela fraqueza, aquela tristeza na alma que a gente não tem nem palavras, a gente não sabe nem o que pedir. Então você se ajoelha na presença do Pai e pensa ali, faz aquela oração de pensamento, chora na presença do Pai, fala com Ele, e o Espírito Santo, ele vai interceder por você, ele vai levar suas palavras para o Pai, ele vai traduzir o que você está sentindo. E nós vemos isso aqui na Bíblia. Ana, vocês já ouviram falar sobre Ana? Ana, ela era ali, todo dia afrontada por Penina, porque Penina tinha filhos e ela não, e ela se sentia assim, muito humilhada, muito triste, porque o sonho dela era ter filhos. Usando Alcana, que é o esposo dela, ia ali na presença do pai, diante do sacerdote, levar suas ofertas, levar o seu sacrifício. Isso era um costume da época. Uma vez por ano, eles iam lá, naquele lugar. E todo ano Ana ia, todo ano Ana chorava, pedia ao Senhor, mas não era atendida. Mas teve um ano que ela já não aguentava mais. Às vezes acontece isso conosco, Estamos passando alguma dificuldade, estamos orando ao Senhor, estamos pedindo, estamos esperando e nada acontece. Mas chega um momento que a gente chega na presença do Pai e abre o nosso coração de uma forma que a gente consegue sentir o céu se abrindo e ouvindo as nossas orações. E assim, quando você levanta daquela oração, você já levanta leve, sabendo que Deus recebeu a sua oração e aí, decorrente dos dias, o Senhor entra com providência. Já aconteceu isso com você? Comente aí para mim no vídeo. Então, não foi diferente com Ana. Ana, nesse ano, Ana está assim, no fim das suas forças. Tanto que o esposo dela fala para ela, por que tanta tristeza, no seu coração? Eu não te amo, eu não estou aqui do seu lado, eu não sou melhor do que filhos, O homem, na visão dele, E nós que somos mulheres sabemos que um filho para nós tem tanto valor, é a nossa vida, É a continuidade da nossa vida. Ela não responde para ele com palavras duras, apenas ouve. Mas o que ela faz? Ela aproveita a ocasião, está ali na presença do Pai, naquele lugar, e ela faz uma oração. E o que me chama a atenção aqui, Ana não levantou a sua voz e começou a clamar, gritando, não. Ana se ajoelha,
ela está tão angustiada, tão triste, que ela não tem nem voz para falar. Ela apenas pensa e mexe os seus lábios. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Samuel 1, eu vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, enquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Observa só que ela está ali com o coração contrito, triste, chorou na presença do Pai. Então, ou seja, não é errado chorar na presença do Pai, tá? Eu bato novamente nessa tecla para que vocês não confundam as coisas. O que eu disse é que não adianta ficar cheio de mimimi, se lamentando, murmurando na presença do Pai, porque isso não vai comover o coração do Senhor. O que comoveu o coração de Deus aqui não é que ela não estava chorando, é o coração contrito na presença do Pai. Ela buscando nele a solução para aquele problema, para aquela dor que ela estava sentindo. E ela estava tão triste que ela não conseguia nem falar. Ela apenas falava ao seu coração e mexia os seus lábios, né? E Deus ouviu a oração de Ana. Então, o sacerdote Eli achou no primeiro momento que ela estava embriagada, e ao ela relatar o que estava acontecendo, ele profetizou sobre a vida dela. E observa só que no final dessa oração dela, ela sai feliz. Ela não estava nem comendo. Você vai ler aqui no começo que ela estava sem se alimentar, de tanta tristeza na alma. Está aqui no versículo 18. E ela disse: acha tua serva mercê diante de ti? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que coisa linda. E após isso, ela concebe, tá? Após isso, ela engravida ali de Samuel, um homem de Deus, a qual o Pai escolheu para uma grande obra na terra. E depois disso, passa ali o período de desmamar aquela criança, ela cumpre o seu voto, leva essa criança ao altar, ele fica ali servindo a Deus, e depois disso, Deus abre a madre de Ana e dá para ela outros filhos. Ela queria apenas um. Ela entrega o melhor dela para Deus, e Deus olha para ela e abençoa ela de tal forma que alegra ela não só uma vez com uma gravidez, mas com várias. Então é isso que Deus faz. A maneira que você vai chegar ao Senhor, não importa. Se é 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Eu lembro que eu tinha essa dificuldade, até hoje eu tenho. Eu tenho dificuldade de me ajoelhar e ficar 1 hora orando. Já aconteceu? Já, porque devido à situação, às vezes você nem percebe, né? Está ali orando. Mas eu sou uma pessoa muito ativa. O meu cérebro, ele funciona de uma forma muito rápida. Tanto que às vezes eu me atrapalho até na maneira de falar. Porque eu estou pensando, estou falando e às vezes não acompanho. Sou muito dinâmica. Então, Deus já me conhece, cada um Deus conhece. Então, só que tem uma coisa, eu vivo em oração. Por quê? Porque eu me ajoelho para orar 10 minutos, 15 minutos, mas durante o decorrer da minha vida, durante o decorrer do dia, eu estou sempre em oração. Eu tenho essa mania que estou lavando a louça, estou falando com Deus, estou vendo uma palavra, né, no YouTube. Tem saído das redes sociais, sabe? Não mexo mais com Facebook, Instagram, é muito raro. Então, eu estou só focada aqui no YouTube. No YouTube, eu faço o curso, eu leio, eu ouço a palavra, eu ouço o louvor, eu prego a palavra, né? Então, eu estou sempre ligada com o Senhor. Mas cada um tem sua vida, cada um tem sua maneira de viver. Mas o importante é estar na presença do Pai com o coração contrito, ser sincera na presença do Pai. Então não importa se você vai orar 10 minutos, 1 hora, mas nesses momentos que você está com o Senhor em oração,
coração aberto, coração verdadeiro, sinceridade na presença do Pai. Porque o Senhor atende fé e Ele olha o seu coração. Entende? Então, Ana fez isso e obteve vitória. Então, que você continue aí nas suas orações. Não desanime, o Senhor é contigo, Ele está vendo o que você está passando, Ele sabe de todas as coisas, às vezes parece que está demorando, mas não está. Deus está te preparando para a bênção, para quando essa bênção chegar nas tuas mãos, você não jogar ela fora. Às vezes o que você está pedindo não é a vontade do Pai, então você fala para Ele, Senhor, eu desejo isso, 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 mas se for a sua vontade, que o Senhor me conceda. Se não for, eu vou entender, porque eu quero viver na plenitude do centro da vontade do Senhor. E o Senhor vai responder a sua oração. Confia nisso, tá bom? É isso, mais uma mensagem para você. Eu vou terminar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, estamos aqui hoje na Tua presença. Pai, Te engrandecendo, Te glorificando, dizendo a Ti, Pai, que sem Ti nós não somos nada. Ó Deus, Tu és importante para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos aceitou. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem tanta paciência conosco. Muitas vezes, Pai, não entendemos o Seu trabalhar. Muitas vezes, Senhor, ficamos tristes, ficamos abatidos, mas nós sabemos que confiamos num Deus grande, num Deus que fez no passado, que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, que tirou a água da rocha, que fez tantos milagres, através de Jesus ressuscitou, transformou, libertou e continua fazendo isso. Mas, Pai, muitas vezes nós nos levamos por aquilo que estamos vendo diante dos nossos olhos carnais e ficamos com medo, ficamos com insegurança. Muitas vezes damos atenção, Senhor, à voz dos nossos opressores, dos nossos inimigos e esquecemos o Deus grande ao qual nós servimos. Pai, dai-nos graça, dai-nos sabedoria. Senhor, perdoa nossas fraquezas, nossos erros diante de Ti. Senhor, dai-nos sabedoria a cada momento. Abre a nossa visão espiritual, para que possamos receber de Ti a vitória, para que possamos estar firmes no dia de tribulações e que naquele dia possamos receber a maior bênção, que é a salvação eterna. Mas Deus, nos dá graça para continuar. Nos dá força, Senhor, para servirmos a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que possamos, Deus, ter força para renunciar o pecado, para renunciar o mundo, mas andar na Tua presença, porque não há melhor lugar do que estar na Tua presença. Senhor, Te agradecemos por esse momento, que o Senhor abençoe essa irmã, esse irmão que está do outro lado. O Senhor conhece o coração, a necessidade, o Senhor conhece os medos, as inseguranças. Senhor, fortaleça ele e ela na Tua presença e que tudo que nos acontecer seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te dê um dia abençoado, cheio da graça dEle, prospere os seus caminhos, abra as portas que estão fechadas, cure a sua alma, cure a sua dor e tudo seja para que o nome dEle seja honrado na sua vida, que você seja um testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.